Ok, galerinha, bem-vindos ao canal do professor Ranieri Andrade. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a corrente alternada e os transformadores de tensão, ok? Os transformadores de tensão, eles são evidenciados, né, bem corriqueiramente se você verificar nos postes, né, de alta tensão. Existe uma caixa cúbica e essa caixa cúbica faz justamente a conversão, né, da tensão trifásica, né, da alta tensão, para a tensão monofásica, que é a que a gente recebe nas residências, em nossas residências. Também pode haver transformadores de tensão residenciais, né, que faz a conversão da tensão 210, 220 para a tensão de 110 volts, ou vice-versa, né, faz a transformação da tensão de 110 volts para a tensão de 220 volts. Então aqui a gente tem, eu vou mostrar para vocês uma animação. Essa animação eu tirei aqui desse link do YouTube. Então você pode, a partir desse link, ter acesso a essa animação. É interessante que você observe bem o comportamento dessa situação, ok? Então vamos lá. Un generador eléctrico convierte energía mecánica en eléctrica. Un generador de corriente alterna produce una corriente cuyo sentido de flujo cambia continuamente. Una armadura formada por bobinas de cable arrolladas en torno a un núcleo de hierro se hace girar en un campo magnético estático. El movimiento de las bobinas a través del campo genera una corriente eléctrica en los cables. Los cables están conectados a un anillo colector. Las escobillas hacen contacto con el anillo y toman electricidad del generador. Cuando los cables de la bobina cortan el campo magnético entre los polos del imán, se induce una corriente en el cable. Cuando la bobina gira en el sentido mostrado, la corriente fluye hacia la derecha en el lado lejano de la bobina y hacia la izquierda en el lado cercano. La corriente fluye por el cable en un sentido durante media vuelta. La intensidad de la corriente va cambiando desde 0 hasta su valor máximo y luego vuelve a 0. Durante la otra media vuelta, la corriente fluye en sentido opuesto, ya que los cables se mueven por el campo magnético en sentido contrario. Este tipo de corriente se denomina corriente alterna porque cambia de sentido durante cada ciclo. Ok, então acredito que deu para compreender, né, porquê de ser corrente alternada, porquê de ser tensão alternada. Então aqui a gente tem o gráfico dessa corrente, né, para seu valor máximo, né, o valor de pico, né, e para o seu valor eficaz, né. Essa linha verde aqui, ela limita o que a gente vai chamar de corrente eficaz. O fato dessa inversão de polaridade, de sentido de movimento, faz com que a corrente ela atinja um valor de pico, né, um valor máximo. Esse valor, geralmente, ele não é perceptível. Então, alguns equipamentos que fazem medidas de corrente, eles são automatizados para fazer a medida da corrente eficaz. Essa corrente eficaz, ela tem valor de 0,707 da corrente máxima e pode ser estabelecida também uma relação matemática como essa, ok? A corrente I máxima é igual à corrente eficaz vezes a raiz quadrada de 2. Aqui tem também o gráfico da tensão, né, para seu valor máximo de pico, para seu valor eficaz, e a relação matemática, né, a tensão máxima é igual à tensão eficaz vezes a raiz quadrada de 2.
Os transformadores de tensão são equipamentos eletromagnéticos que faz a conversão de valores de tensão maiores para valores de tensão menores ou vice-versa, né? Valores de tensão menor para valores de tensão maior. Então aqui a gente tem um enrolamento que é chamado de enrolamento primário, é o que recebe a tensão da rede. Esse enrolamento, por conta da passagem da corrente elétrica, ele vai criar um campo magnético. Esse campo magnético ele vai percorrer o condutor aqui e vai atravessar o outro enrolamento, certo? O fato dessa corrente aqui ser alternada, dela variar o seu sentido, esse campo magnético aqui também varia o sentido. Então ele cria uma variação de fluxo magnético nesse enrolamento secundário, que é o enrolamento que cria a tensão de saída. Isso faz com que exista uma corrente induzida aqui nesse enrolamento secundário. É interessante verificar que essa definição física, né, e esse equipamento ele só funciona se a corrente for alternada, justamente por conta da criação da corrente induzida aqui e da tensão, ela só existir pela lei de Lenz e Faraday, ela só existir se o fluxo magnético ele for variável. Ok? Então a relação matemática aqui é a tensão no primário, né, o P, dividido pela tensão no secundário, o S, igual ao número de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário. É interessante que existe uma relação proporcional entre o número de espiras e a tensão. Por exemplo, se o número de espiras no secundário for maior que o número de espiras no primário, esse transformador vai ser um elevador de tensão. Se, pelo contrário, o número de espiras no secundário for menor que o número de espiras no primário, esse transformador vai ser um abaixador de tensão, certo? E essa relação proporcional, ela vai ser útil para a gente resolver vários problemas, ok? Aqui tem-se um problema sobre essas relações, né? E ele diz que em um transformador de corrente alternada, o secundário tem 1000 espiras e o primário, alimentado por uma tensão de 220 volts, tem 2000 espiras. Né? Considerando desprezível as perdas por atrito, calcule a tensão eficaz de saída no secundário e calcule a intensidade eficaz da corrente em cada terminal. Então, resolvendo aqui esse item A, nós vamos estabelecer a razão proporcional entre o número de espiras no primário, que é 2000 espiras, o número de espiras no secundário, que é 1000 espiras, e o número de espiras no primário, a tensão no primário, que é 220 volts. Né? Se a gente fizer a relação proporcional aqui, observar, ó, verifique que o número de espiras no secundário é a metade do número de espiras no primário. Né? Então, isso significa dizer que a tensão no secundário também é a metade da tensão no primário, ou seja, seria, no caso aqui, 110 volts. Né? Não querendo fazer essa relação proporcional, você pode simplesmente aplicar na relação matemática aqui, NP, né, o número, a tensão, o P, a tensão no primário, 220, dividido pela tensão no secundário, é igual a tensão ao número de espiras no primário, que é 2000 espiras, dividido pelo número de espiras no secundário, que é 1000 espiras. Dividindo 2000 por 1000, você tem 2, certo? Fazendo essa relação aqui através da regra de 3, você encontra que a tensão no secundário
é igual a 220 dividido por 2, né? Encontrando o valor da tensão no secundário igual a 110, como a gente verificou ali pela relação proporcional. Então, isso ajuda você a resolver muitos problemas sobre transformadores de tensão. Bom, o item B, ele exige que você determine a corrente elétrica em cada terminal, né? Então, você pode resolver a partir dessa equação, né? Sabendo que a potência é 55 watts e não tem perda de energia, então é a potência de entrada e de saída, né? 55 é igual a 220 vezes IP, que é a corrente no primário. Resolvendo essa expressão, você tem que a corrente no primário ela é igual a 55 dividido por 220. Então, a corrente aqui no primário vai ser igual a 0,25 amperes. Tudo bem assim? A corrente no secundário vai ser determinada pela mesma expressão, a potência é a mesma. O que muda aqui é a tensão, ok? Então, seguindo a relação matemática, fica aí S igual a 55 dividido por 110. Então, você encontra que o IS, né, que é a corrente de saída, é igual a 0,50 amperes. Olha só o que a gente pode verificar, que a corrente e a tensão são grandezas inversamente proporcionais, né? Se a tensão for alta, a corrente vai ser baixa. Se a tensão for baixa, a corrente vai ser alta, ok? Então isso é necessário justamente, né? Altas tensões e baixas correntes são necessárias para que as perdas de energia sejam as mínimas possíveis, ok? Nesse outro problema, você tem uma relação semelhante. Então, você tem aqui o primário de um transformador contém 50 espiras, enquanto o secundário 800 espiras. Sabendo que a tensão no primário vale 4 volts e que a resistência no secundário vale 2 ohms, calcular a corrente no primário. Então, aqui já dá o valor, né? Vamos verificar essa relação. Então, a tensão no primário é 4 volts, o número de espiras no primário é 50 espiras, o secundário 800 espiras. Se você verificar aqui, ó, o número de espiras no secundário é 16 vezes maior que o número de espiras no primário. Então, você pode verificar aqui que a tensão no secundário vai ser 16 vezes maior que a tensão no primário, ou seja, vai ser 64 volts. Ah, Ranieri, eu não quero fazer isso aqui, eu quero fazer o cálculo. Não tem problema, faça o cálculo só para você verificar que esse resultado se confirma, né? Pela expressão, ok? Então, você tem aqui, ó, 4, que é a tensão no primário, dividido pela tensão no secundário, é igual a 50, né, que é o número de espiras no primário, dividido por 800, o número de espiras no secundário. Então, você encontra aqui pela relação, né, você cancela 50 com... você cancela 0 com 0 aqui, fica 5 por 80, né? Esse 0 aqui ele não está valendo, é apenas 80, só corrigindo aqui. Então, fica 5 US igual a
4 vezes 80. Então dá o S igual a 4 vezes 80 dá 320 dividido por 5. Então o S é igual a 64 volts, certo? Como a gente havia verificado aqui, tá bom? Para determinar a corrente elétrica num primário, nós vamos primeiro calcular a corrente elétrica no secundário utilizando a lei de Ohm, que ele diz que a resistência elétrica, ou melhor, a corrente elétrica, ela é igual. Então aqui a gente tem a corrente elétrica no secundário, ela vai ser igual a tensão, no caso aqui seria a tensão no secundário, dividido pela resistência, tá bom? Então a corrente elétrica aqui no secundário vai ser igual a tensão no secundário 64 volts dividido por 2. Então você encontra aqui a corrente elétrica no secundário. Então a corrente elétrica no secundário ela é igual, pela expressão, ela é igual a 32 volts. Opa, desculpa, 32 amperes. Isso aqui a gente vai aplicar nessa expressão aqui, ó, para encontrar a potência, né? Então a gente tem o seguinte, que a potência é igual a tensão no primário, no secundário, vezes a tensão no secundário. Então dá 64 volts vezes 32 amperes, né? Que dá 2048 watts. Esse valor você vai aplicar agora mais para valores no primário, né? Essa potência aqui, ela se mantém constante porque não há perdas de energia, certo? Então nós temos aqui, né, 2048 igual a 4 vezes IP, que é a corrente elétrica no primário. E essa expressão fica IP igual a 2048 dividido por 4. Então você tem que o IP dá igual a 512 amperes, certo? E aí você verifica também que a corrente e a tensão são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Enquanto ó, a tensão aqui no secundário é 64 volts, a corrente é 32 amperes, né? Verificando aqui que a tensão diminui, né, em relação ao secundário, a corrente elétrica aumenta na mesma proporção. Bom, dando sequência aqui, nós vamos para mais uma questãozinha da Universidade Federal de Minas Gerais, Juiz de Fora, né? Então nós temos aqui o seguinte: num transformador elétrico, quando se aplica determinada tensão à bobina primária, ok? Então se aplica uma tensão na bobina primária, uma tensão que eu posso chamar de tensão U. Pode-se obter uma tensão mais elevada ou mais reduzida na bobina secundária, né? Bobina de saída. Então se chama de tensão de saída. Dependendo da relação entre o número de espiras de cada uma das bobinas e do tipo de tensão aplicada, se o número de espiras no secundário for o dobro do número de espiras no primário, e se for aplicada uma tensão contínua, ó, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tensão contínua, a bobina do primário
Então é correto afirmar que a tensão V2 de saída no secundário será igual a... Então aqui eu tenho uma representação de um transformador, ok? Aqui a gente pode dizer que é o número de espiras no primário. Ele vai criar um campo magnético, certo? Campo magnético B. Esse campo magnético vai atravessar a espira no secundário e por conta dele ser variável, ele vai criar uma tensão elétrica aqui no secundário. Ele vai criar uma diferença de potencial que você pode chamar de U de saída ou tensão de saída, certo? O mais interessante é que isso só acontece se a tensão de entrada for variável, ok? Então, se a tensão de entrada for contínua, a tensão de saída vai ser igual a zero. Ele não vai criar tensão aqui, justamente por conta desse fluxo magnético aqui ele ser contínuo. Então, para ele induzir corrente elétrica aqui, ele precisa ser variável, ou seja, esse campo magnético ele precisa ser variável, tá bom? Então, beleza, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.